Good evening, everyone. Boa noite Let's bow our a heads for prayer. todas e todos. Vamos curvar nossas frontes para a oração. Our God in heaven, Deus sagrado que estás no céu, we come before you today estamos diante de Ti hoje, asking for eye salve pedindo colírio so we can see, para que possamos ver. asking you for wisdom Pedimos a Ti sabedoria so we can understand. para que possamos entender. Prepare our hearts for this study Prepare os nossos corações para esse estudo and for the Sabbath to come. e para o sábado vindouro. In the name of Jesus, Em amen. nome de Jesus, amém. The wind blows wherever it pleases. O vento assopra onde quer que ele queira. You hear its sounds, but you cannot tell where it's coming or where it's going. Você escuta assoprar, mas não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. So it is with everyone who's born of the Spirit. E é assim com cada um que é nascido do These were the Espírito. words from Jesus to Nicodemus. Essas foram as palavras de Jesus para Nicodemos. You and I may not be able to identify the moment, the exact time when you or I were converted. Talvez não consigamos identificar o momento exato onde você e eu fomos convertidos, Like the wind assim como o vento, that we cannot see, que não vemos. nevertheless feel its effects, Ainda assim, sentimos o seu efeito. is the Spirit of God that works upon the human heart. E assim também o Espírito que trabalha e obra no Let's coração read quote humano. number 1. Então vamos ler a citação número 1. This new life will begin bearing fruits, witness, Essa nova vida vai dar fruto e testemunho, demonstrating its transformation. demonstrando a sua transformação. Those who become new creatures in Christ Jesus Aqueles que se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus will bring forth the fruits of the Spirit. vão demonstrar os frutos do Espírito. And you and I know those fruits: E você e eu, nós conhecemos esses frutos. love, joy, peace, Amor, alegria e paz, long suffering, gentleness, goodness, longanimidade, gentileza e bondade, faith, meekness, temperance. fé, mansidão e temperança. We know it from the agricultural model E sabemos isso também do modelo de agricultura, that the rain is a message from heaven. que a chuva é uma mensagem do céu. The plant absorbs the rain and will start producing fruits, A results. planta absorve a chuva e produzirá frutos, We resultados. also know that the rain is known as the Spirit. E sabemos também que a chuva é conhecida como sendo o Espírito. Symbols can have more than one meaning, E right? símbolos podem ter mais que um significado, certo? So, what are the fruits of our message? Quais então são os frutos da nossa mensagem? Which ones can we identify? Quais nós podemos identificar? Gender equality, Igualdade de gênero, fractals, fractais, 2520, 2520, time setting, marcação de tempo, parable methodology, metodologia de parábolas, line upon line. linha sobre linha. Let's read verse 2.
Vamos ler então o versículo 2. Like my teachings fall like rain, let my teachings fall like rain, Que as minhas ensinos caiam como o and my orvalho, words descend like dew, como a chuva, e minha obra desce like como showers orvalho, on your grass, como chuva sobre eh, like abundant rain in tender plants. o pasto, como chuvas abundantes em planícies In our verdes. study today, I pray that we take away the following. E nosso estudo de hoje, eu espero que a gente possa tirar o seguinte. First, Primeiramente, that using William Miller's rules, para que possamos ver que as regras de Guilherme Miller, looking at the words, procurar pelas we can palavras, place three different studies in one prophetic line. podemos colocar três mensagens proféticas em diferentes linhas. These three studies are E esses três estudos são 7 Steps to Glorification, which will be the main study today. os 7 passos da glorificação, que será o nosso principal estudo de hoje. Matthew 13, also known as the wheat and the tare. Mateus 13, também conhecido como o joio e o trigo. Revelation 14, the three angels' message. E Apocalipse 14, a mensagem dos três By anjos. doing so, we bring integrity E fazendo assim, nós traremos integridade to the lines and to the message às linhas e à mensagem, that has been proven to stand the test of time. que já provaram resistir ao teste do tempo. In the second phase of our goals for today, E na nossa segunda parte dos nossos objetivos de hoje, also giving integrity to the lines, também para dar integridade às linhas, using 5 waymarks and 4 dispensations, podemos identificar 4 marcos em 5 giving us dispensações foundation that you can put any model and it will work. que nos dão o fundamento que trabalha para qualquer modelo, sempre funciona. For example, Para dar um exemplo, any Christian or Jew can understand the agricultural model. qualquer cristão ou judeu consegue entender o modelo de agricultura. And we can do it in 7 steps and it fits. E podemos fazer isso em 7 passos e cabe, funciona. And my last objective for today O meu último objetivo para hoje is to talk about that each of us have our own 1989. para falar sobre o fato que cada uma e cada um de nós tem o nosso próprio 1989, Individually speaking and corporately speaking. falando de forma individual e também como corporativo. Individually speaking, when each of us were convicted of sin. Individualmente significa que é o momento em que cada um foi convencido do pecado. When we personally recognized that our beliefs were not correct. Quando nós reconhecemos, identificamos que nossas crenças não eram corretas. Corporately speaking, Falando de modo corporativo, when we were convinced of the sins of our former generations. quando fomos convencidos dos pecados das gerações anteriores. 1989 opens the eyes to see this new light. 1989 abre os olhos para a gente enxergar essa nova luz. We will bring these studies to the forefront E nós iremos trazer esses estudos para frente to demonstrate their value or importance. para demonstrar o seu valor e a sua importância. Some people may think it's all material, Algumas pessoas possam pensar que é apenas material antigo, but please remember that if we don't bring them to the forefront and teach them, mas lembre-se, por favor, se a gente não trouxer eles para frente e new ensiná-los, members will never be taught these ideas
these truths, Membros e membros novos nunca irão receber ou ser ensinados essas verdades. as Elder Parminder reminded us in his study in April this year. Assim como a Ancião Parmina nos lembrou no seu estudo em abril deste ano. So today we're going to look at this line. Então, hoje vamos olhar para essa linha We know is the line of the 144,000. e sabemos que essa é a linha dos 144 mil. We have 5 waymarks, Temos 5 marcos, 1989, 2001, 1989, 2001, Sunday Law, Daniel Decreto, 12:1, Decreto Dominical, Daniel 12:1 and Second Advent. e o Segundo Advento. In there, we are going to plug the agricultural model in the 4 dispensations. E aí vamos encaixar o modelo de agricultura, né, nas 4 The dispensações. plowing of our hearts, our minds, Né, o arar dos nossos corações, nossas the mentes, early rain, a chuva temporã, the latter rain, a chuva serôdia and harvest. e a colheita. We also have added in there the arrival and the empowerment of the 3 angels' messages. Aí também temos marcados a chegada e o fortalecimento das 3 mensagens But angélicas. most of our time today is going to be studying the 7 steps to glorification, and we're going to put it, fitting it in this same model. Mas a maior parte do nosso estudo hoje vamos dedicar ao estudo dos 7 passos da glorificação. E vamos encaixar eles nesse modelo. And we're going to start with the plowing of our hearts. E vamos começar com o arar dos nossos corações. We can also say the plowing of our minds, Poderíamos dizer também o arar da nossa mente, referring to the study of the nature of humanity or the nature of Christ. se referindo ao estudo da natureza humana ou a natureza de Cristo. The process of plowing is methodological work. O processo de arar é um trabalho de metodologia. I have plowed a field with a tractor. Eu já arei um campo com trator. I remember the instructions my dad gave me Lembro das instruções que meu pai me deu as he was handing me the steering wheel of the tractor for the first time. quando ele me passou o volante do trator pela primeira vez. He said, find a name, Ele disse: encontre a tree, a marker on the fence, um ponto fixo, uma árvore, um ponto na cerca, and keep your eyes fixed on it. e mantém seu olho fixado nesse ponto. Get to the end of the row, Vai até o final dessa fileira, dessa linha, turn around, dá a volta and find another marker, another spot on the fence. e, mais uma vez, encontre um outro ponto fixo, como um ponto na cerca. This process is hard. E esse processo é difícil e duro, It's uncomfortable. é desconfortável. Filled with unknowns, and you need to adapt to the changes of the terrain. Os campos são desconhecidos e às vezes você precisa se adaptar Because if not, you're going to get stuck and you cannot move forward. às mudanças do terreno e às vezes você pode se And you'll atolar never finish the work. e não consegue avançar e nunca termina o seu trabalho. Sometimes the wind blows Às vezes o vento assopra and there covers you e, and you cannot see. e de repente dá But you have a name in front of you. e você não enxerga mais, mas You quando have picked something to look at quando você tem um objetivo na sua frente, um ponto fixo para olhar, so you can move forward. aí você consegue avançar. Like our hymn that we sang, E assim como
Fix your eyes upon Jesus, E como a gente cantou, né? Fixe teus and the olhos things of earth will grow strangely dim é, em Cristo e as coisas deste in the mundo light of his glory and grace. se tornarão obscuras na luz e da sua graça It e takes glória. time. Leva tempo. It's a process. É um processo. If we look at our line, Quando a gente observa a nossa linha, we're coming out of a period of darkness, nós estamos saindo de um período de escuridão, both individually and corporately. tanto individualmente como num sentido cooperativo. It is 1989. Estamos em 1989. Your 1989 doesn't look like my 1989. O seu 1989 não se parece com o meu 1989. Each of us have our own. Cada um de nós tem o seu próprio. And as Ellen G. White says, E assim como Ellen G. White diz, we might not be able to pinpoint that moment when it happened, talvez não consigamos marcar exatamente o ponto em que isso acontece, that moment when it arrived, o momento em que aquilo chega, but the message arrived. mas a mensagem chegou. And we arrived to the first marker on our 7 steps to glorification. E assim alcançamos o primeiro marco nos nossos 7 passos da glorificação. Conviction. Convicção. And we saw yesterday John 16:8. E ontem nós vimos João That the Holy 16, Spirit 8, comes to convict us of 3 things: que o Santo Espírito vem para nos sin, convencer de righteousness, and judgment. três coisas, não? Pecado, justiça. Conviction, the dictionary says that is a firm held belief or opinion. Convicção é uma crença firmemente mantida, ou opinião. When a person sins and they have made it aware by the Holy Spirit, Quando a pessoa peca e tem sido advertida pelo Santo Espírito. if we look back at the beginning, Quando nós olhamos de volta ao at começo, the time of the end, para o tempo do fim, 1989, 1989, we see that the first angel message arrives. vimos a chegada da mensagem do primeiro What anjo. is that message? Qual é essa mensagem? Fear God. Temei a Deus. Why are we required to fear God? Por que somos requeridos a temer a Deus? Why is the first thing that we are pointed out is that we are in sin? Porque a primeira coisa que nos é mostrada é o fato que nós nos encontramos em What is the pecado. problem with us? Qual o problema conosco? Because our conscience are corrupted and no longer functioning well. Porque as nossas consciências são corrompidas e não funcionam bem. We have no idea about what sin is and what kind of sin is either. Nós não temos ideia, né, de que se trata pecado e que tipo de We are pecados not temos. referring about moral sin. E nós não estamos falando de pecados morais. No, because everybody before 1989 understood about morality. Porque todo mundo, antes de 1989, entendia sobre moralidade. We are understanding the difference between, we knew that the difference between sinning, stealing, cheating, lying, we knew that that was wrong. E nós sabíamos que era errado mentir e roubar e enganar, essas coisas sabíamos. The sin that we are dealing with O pecado com o qual nós estamos lidando is the sin of our former generations, é o pecado das gerações anteriores, the subject of the fourth generation, o assunto da quarta geração, the progressive demise or crumbling of Adventism. a, a For queda, me,
Do a Adventismo. fourth generation Adventist, Para mim, como um adventista da quarta this geração, statement hurts. essa declaração dói. I am here today in agreement with it with tears in my heart. Eu estou aqui hoje concordando, porém com lágrimas no meu coração. No matter that for the past few years I've been studying this message, E não importa que tenho estado estudando essa mensagem nos últimos anos, it still hurts. continua sendo dolorido. It is evident that corporately the church no longer E é evidente que a igreja não está mais understands the difference between right and wrong. entendendo a diferença entre o certo e o errado. We, Adventists of the fourth generation, Nós, adventistas da quarta geração, were completely clueless. não tínhamos a mínima ideia, And in this condition, we don't know what is right and what is wrong. e nessa condição não sabemos o que é certo e o que é errado. Prophetically speaking, so God has to intervene. Falando profeticamente, e assim Deus precisa intervir. God has to send the Holy Spirit to convict us of sin. Deus precisa enviar o Espírito Santo para nos convencer do No, not pecado. moral sin, but our prophetic sin. Não pecado moral, mas pecado profético. We know that the office of the Holy Spirit is to convict us of sin. Sabemos que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. We move to the next step, Vamos repentance. avançar para o próximo passo, arrependimento. The dictionary says that is the action of repenting, showing sincere regret or remorse. O dicionário identifica que arrependimento é um ato de sincero A heartfelt remorso, conviction of sin, uma profunda convicção do pecado, a contrition over an offense to God, uma contrição com respeito à turning away from sinful way and turning towards God. ofensa contra Deus e So we're in this second step, repentance. Why? What are we repenting for? nós estamos nos arrependendo de quê? Looking back, we see in the year 1818, God raises a prophet. Nós vemos, olhando para trás, que Deus levanta o profeta. And then what happened in 1989? E o que acontece What em does God do? 1989? O que Deus faz? Sends us a message to call us to repent. Ele nos envia uma mensagem para nos chamar para o What were these arrependimento prophetic sins? das nossos pecados proféticos. Well, that we no longer are going to use thus says the Lord, and we're going to look for hidden treasure. Não? Por exemplo, que a gente não vai usar mais o assim diz o Senhor e que a gente vai procurar por tesouros We're escondidos. going to use parable methodology, line upon line. Vamos usar a metodologia de parábola, linha sobre linha. We are not going to interpret literally, but we are going to interpret the message with this new methodology. Não vamos mais interpretar as mensagens de forma literal, mas usando essa nova metodologia. And that brings us to the third step, Isso nos leva ao terceiro passo, confession. confissão. The dictionary says that confession is a formal statement of admitting that one is guilty of a crime. Então, o dicionário define confissão como uma declaração formal reconhecendo que somos culpados Confession de um in crime. the Judeo-Christian tradition Confissão na tradição judeu-cristã is the acknowledgement of sinfulness in public or private, é o reconhecimento de pecado no privado, particular ou no regarded público, necessary to obtain divine forgiveness.
que é necessária para obter perdão divino. Let's read quote number 2. Vamos ler a citação número 2. Confession will not be acceptable to God without sincere repentance and reformation. A confissão não será aceitável para Deus sem arrependimento e reforma sinceros. There must be decisive changes in the life, Tem de haver mudanças decididas na vida. everything offensive to God must be put away. Tudo o que é ofensivo para Deus tem de ser posto de This will be the parte. result of genuine sorrow for sin. Este será o resultado de uma tristeza genuína pelo pecado. Quote number 3. Citação número 3. The humble and broken heart, Coração humilde e quebrantado, subdued by genuine repentance, subjugado pelo arrependimento genuíno, will appreciate something of the love of God apreciará algo do amor de Deus and the cost of Calvary. e o custo do Calvário. And as a child confesses to a loving parent, E assim como uma criança confessa para seus pais, so will the truly penitent bring their sins before God. seus pais amantes, assim aquele que As realmente it se is arrepende written, levará seu coração para Deus. Assim como está if we escrito, confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, God is faithful and just to forgive us of our sins Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados and to cleanse us from all unrighteousness. e nos purificar de toda a injustiça. We can start seeing maybe the duality of this study. Talvez conseguimos agora já enxergar a dualidade desse estudo. We are speaking about our individual as well as the corporate. Estamos aqui falando do individual, como também do corporativo. We saw yesterday that the everlasting gospel Ontem vimos que o Evangelho Eterno is a three-step prophetic testing message. é uma mensagem profética em 3 passos, We, as a corporate body, uma mensagem de teste, e nós, como we corpo have been corporativo, given discernment to understand nos foi dado discernimento para entender and arrive to this very important step e of confessing, para a gente chegar a esse passo importante da confissão admitting the errors of our former generations. e para a gente se encontrar com os erros das nossas gerações And that's antepassadas. when we move to our next step, conversion. E assim avançamos para o nosso próximo passo, a conversão. The dictionary says that is the process of changing or causing something to change from one to another. O dicionário define isso como o processo de mudança, a mudança de um para outro. The fact of changing one's belief or action of persuading someone else to change theirs. Né? O ato de mudar as suas crenças, o ato de você In levar the outra biblical pessoa a mudar suas sense, crenças. No sentido bíblico, conversion means a turning, é, a- isso a significa spiritual turning away from sin. virar as costas espiritualmente para o pecado. Let's read quote number 4. E vamos ler a quarta citação. Every converted soul Cada alma convertida has work to do. tem um trabalho a fazer. We are to receive grace in order to freely give grace. Temos de receber a graça para podermos dar a graça gratuitamente. We are to let the light shine forth from bright and the morning star Devemos deixar brilhar a luz da estrela brilhante e matutina para a iluminar, to shed forth light in works of self-denial and self-sacrifice, em obras de abnegação e autossacrifício,
following the example that Christ has given us in his own life and character. seguindo o exemplo que Cristo nos deu na sua própria vida e caráter. From this moment of conversion, A partir do momento da conversão, those who receive Christ are to become the light of the world. aqueles que recebem Cristo devem se tornar a luz do mundo. They are to reflect the glory of the Devem, bright and morning star. devem refletir a glória da brilhante estrela da manhã. Number 5. Número 5. Conversion is the work that most do not appreciate. A conversão é um trabalho que a maioria não aprecia. It is not a small matter to transform an earthly, Não é uma questão pequena transformar uma mente terrena, sin-loving mind, amante do pecado, and bring it to understand the unspeakable love of Christ, e levá-la a compreender o indizível amor de Cristo, the charms of God's grace, os encantos da graça de Deus the excellency of God, e a excelência de Deus, so that the soul shall be imbued with divine love para que a alma seja imbuída do amor divino and captivated with the heavenly mysteries. e cativada pelos mistérios celestes. When a person understands these things, Quando uma pessoa compreende essas coisas, their former life appears disgusting and hateful. sua vida anterior parece repugnante e odiosa. The person has a new mind, E a pessoa tem uma nova mente, new affections, novos afetos, new interest, novos interesses, new will. nova vontade. Their sorrows and desires and love are all new. E as suas mágoas, desejos e amor são todos novos. Individually and corporately, at this step, we arrive with a burden, with a responsibility. Então, individualmente, como também corporativamente falando, chegamos nesse passo com um fardo, uma responsabilidade. To become the light of the world, A gente se tornar a luz do mundo, the reflectors of the character of Christ. aqueles que refletem o caráter de Cristo. And we move to our fifth step, E assim justification. avançamos para o quinto passo, a justificação. The dictionary says justification is the action of showing something to be right or reasonable. O dicionário define justificação como um ato de mostrar algo para demonstrar que você está In theology, it says that certo. is the action of declaring or making righteous in the sight of God. Certo e razoável, e na teologia é chamado aquilo que te torna justo aos olhos de We Deus. have moved to a new dispensation in Nós step number 5. temos avançado a uma nova dispensação no quinto passo, It's 2001. 2001. Justification is a point in time. Justificação é um ponto no tempo. There's a before and there's an after. Existe um antes e existe um depois. Quote number 6. Estação número 6. When the Spirit of God controls the mind and the heart, Quando o Espírito de Deus controla a mente e o coração, the converted soul breaks forth with a new song, a alma convertida irrompe no novo cântico, for they realize that their experience, the promise of God, has been fulfilled. porque ela percebe que, na sua experiência, a promessa de Deus foi cumprida, That their transgression has been forgiven, que a sua transgressão foi perdoada, their sin has been covered. que seu pecado coberto. They have exercised repentance towards God, Que exerceram arrependimento para com Deus for violating the divine law. pela violação da lei divina In faith towards Christ, e fé em Cristo.
who died for the justification of humanity. que morreu pela justificação da humanidade. And we know from Romans 5:1 E sabemos de Romanos 5:1 that being justified by faith, que ser justificado pela fé, one has peace with God through Jesus Christ. nós temos, alguém tem paz com Deus por meio de Jesus And we Cristo. move forward to step number 6, E which is a assim, very important yes, topic for today. vamos avançar para o passo número 6, que é um tópico importante para hoje. Sanctification. Santificação. We're still in that dispensation. Ainda nos encontramos nessa dispensação. The dictionary says that sanctification is the action or process of being freed from sin or purified. E o dicionário define santificação como o momento, o ato de sermos libertados do pecado. The process of sanctification takes deliberate action on our part. E o processo de santificação requer ações deliberadas It da nossa also says parte. that it's the action of causing something to be or seem morally right or acceptable. Também consiste da gente aceitar aquilo que é moralmente correto e certo. When I look at this picture, Quando eu olho para essa imagem, it reminds me how huge the field, the rows when I was plowing looked like before my eyes. me lembra como os campos eram imensos quando eu estava arando, quão grandes eram. In Acts of the Apostles 560.1 says, E em Atos dos Apóstolos 465.1, sanctification is not the work of a moment, que santificação não é a obra de um momento, an hour, tampouco de uma hora, a day, nem um dia, but a lifetime. mas de uma vida toda. It's a process. É um processo. We must keep up the condition of sanctification, Nós precisamos manter essa condição da santificação. staying sanctified every day of our lives. A gente se manter santificados cada dia das nossas 2001 vidas. brought sanctification. 2001 trouxe santificação. From then on, Daí em diante, we need to keep the state of sanctification for our entire life. precisamos manter esse estado de santificação pela vida toda. And this is where we found glory 1. Toda a vida. E assim encontramos glória. The glory of our character, the glory of God is God's character. Glória de Deus é o seu caráter. Let's read this quote. Vamos ler essa citação. Sanctification is not the work of a moment, an hour, a day, but a lifetime. A santificação não é a obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de uma vida It is inteira. not gained by happy flight of feeling, Não é conquistada por uma feliz fuga de sentimentos, but is the result of constantly dying to sin, mas é resultado de morrer constantemente para o pecado constantly living for Christ. e viver constantemente para Cristo. Wrongs cannot be righted, Os erros não podem ser corrigidos, nor reformations form in the character by feeble, nem as reformas formadas no caráter por esforços débeis intermittent efforts. e intermitentes. It is only by long, Só através de um esforço longo persevering effort, e perseverante, sore discipline, uma disciplina dura and stern conflict that we shall overcome. e de um conflito severo é que conseguiremos vencer. How can make
we can make this applicable to our corporate sanctification progress? Como podemos aplicar isso a nosso processo de santificação no sentido corporativo? Do you think it's true and applicable to us in this movement? Você acha que isso é verdade e pode ser aplicado para nosso movimento? Isn't it true that it has been a long, persevering effort? Não é verdade que tem sido um esforço longo e perseverante That it has taken sore discipline? que requereu disciplina Just dura? in a few years that I've been around, Nesses poucos anos que tenho estado por aí, there has been a great volume of stern conflict, houve uma grande quantidade de conflitos shaken severos, members leaving the ranks, sacudiduras, membros saindo das fileiras, controversies, unhappiness, bitterness. controvérsias, insatisfação, Have we overcome all of it? amargura. Será que vencemos tudo isso? When we do a mental inventory Quando nós fazemos um inventório of our mental groups, our fellowships, dos nossos grupos, as nossas congregações, do we still see evidence of racism, misogyny, and homophobia? será que ainda encontramos evidência de racismo, misoginia e homofobia? Do we still struggle with the true meaning of what being a radical feminist means? Será que ainda enxergamos essa luta de entender como é ser Do we feminista really know what radical? it takes to be one? Será que realmente entendemos o que significa ser? Do we truly understand how radical feminist organization works? Será que entendemos verdadeiramente como funciona uma organização feminista radical? Do we still have corrupted ideas tinted with shades of old? Será que ainda temos ideias corrompidas, manchadas por ideias antigas? I pray today that we as individuals are walking in everyday sanctified life. Eu oro que nós, como indivíduos, possamos andar cada dia em vida And that santificada our characters are reflectors of the love and example of Christ. e que nossos caráteres podem refletir o exemplo e amor de Cristo. And that our corporate character E que nosso caráter, num sentido cooperativo, of us as a movement de nós como movimento, has found sanctification and is actively maintaining que tenha encontrado e está ativamente a mantendo condition of equality as its mission and vision. uma condição de igualdade como a sua missão e condição. And now we transition, we're still in sanctification, but we transition to a different new dispensation. Estamos ainda no processo de santificação, mas estamos transitando para uma nova dispensação. It's harvest time. É tempo de colheita. For those that have worked in agriculture, Para as pessoas que têm trabalhado na you agricultura, know how joyful the harvest time is. vocês sabem como o tempo de colheita é um tempo feliz. Yet there's so much work to do in front of you. Mas há tanto trabalho a ser feito na sua frente. You can see the fruit, the grain is ready and gold and ripe. Você consegue ver os frutos já maduros e prontos para serem colhidos. This is not time to rest and bask on the success. Isso não é tempo para descansar e se alegrar sobre o sucesso. There is joy and there is also the cruel reality that sets in. É uma alegria, mas também você se dá conta da What is it that realidade. you see there? O que você está vendo aí? Could it be that I see what I see? Será que eu estou vendo o que eu estou vendo? Mingle with the golden grain
mesclado com esse grão Could it be a dourado, tear? né? Será que estou vendo um Quote number joio? 8. Hum. Christ's servants are grieved as they see true and false believers mingled in the church. Servos de Cristo se tornam tristes quando veem hum, crentes verdadeiros They e long to do falsos something to cleanse the misturados church. e anseiam algo que possa purificar a igreja, Like the servants of the householder, assim como os servos daquela they casa are ready to rip the tares up. estão prontos para arrancar But o Christ joio. says to them, Mas Cristo lhes diz: Nay, não, let's while ye gather up the tares, eh, ye root up also the wheat with them. para que não sejam arrancados junto com o joio também o Let trigo, both grow together until harvest. que ambos cresçam juntos até o momento da colheita. Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. Cristo tem ensinado que aqueles que continuam viver em pecado aberto precisam And when ser I'm separados talking da about the igreja. church here, I'm referring to the movement. E quando eu falo igreja, me refiro ao movimento. And if we are not walking, hold on, justice. E se a gente não andar, If we are not walking a life of equality, e se não estamos caminhando numa vida de igualdade, hello, alô? Elisa, can you hear me? Problema com a tradução ou áudio. Kathy, can you hear me? Christ has plainly, can you hear me? Elisa, can you hear me? Consegue me escutar? Okay. Okay. Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. Cristo ensinou abertamente que aquelas pessoas que continuam no pecado aberto precisam ser separadas da igreja. I cannot hear anybody. Temos um problema com o áudio. Okay. Let's see, let's find somebody else. Estamos aqui só consertando um problema técnico. Mm-mm. Did your earbuds stop? Go Maybe my hearing. videos. Play video. Go to your audio settings. Take it off full screen. Yeah, that's good. No, on the Zoom audio settings. Ah, Só resolvendo uma questão técnica rapidamente. Oh, here. You've got it up the top. Go there. And here, right? so just speak. Testando. Hello?
You can hear me? Hello? Hello? Testando ainda o áudio aqui. Isabel, you don't hear Elisa or the translator that you picked? No. Do you hear me? Isabel? Testando aqui o. Should she pick another translator? Hello? Hello? Testando, testando. Hello? Testando o áudio ainda. So pick one and tell me who it is. Can you try again to see if you can choose the translator, Isabel? Yeah. Testando ainda aqui a questão do áudio, um pequeno problema técnico. Só pedimos um momento. Can you tell us when you picked the translator so we can test? You can't hear that. Oh, okay. Do you hear me, Isabel? Yes, I hear you. Okay. Let's see, back to Elisa. Can you hear me, Elisa? Consegue me escutar? Okay. 1, 2, 3. Can you reshare again your screen, your PowerPoint, because I disabled it. Okay. Parece que está resolvido. Yeah. That one? Yeah. Can you hear me? Consegue me escutar? Alô, alô? Can you share your screen? Okay. Okay. Thank you. Okay. And your camera? Can you put on your camera? Thank you. Ok, estamos de I'm volta. going to spotlight you to tell me if something changes for you. Did something change or everything is okay? I guess everything's okay. Yes. Cool. Thank you. So we were talking about the time of harvest. Estamos falando do tempo de colheita. And we were saying that Christ has plainly taught us E dissemos que Cristo ensinou claramente that those that persist in open sin must be separated from the church. que aqueles que continuam em pecado aberto precisam ser separados da And we igreja. said that we were speaking about church equals this movement. E já mencionamos que igreja se refere a esse movimento. If we are not walking a life of equality, Se a gente não andar numa vida de igualdade, if we don't know how to recognize how radical feminist organizations work, como a gente deve reconhecer o trabalho we're going to de be separated. feminismo radical na organização, For a some gente of us, será this could be separados. frustrating. E para algumas pessoas isso possa ser So frustrante. why don't
Why don't we uproot all the tares? Então, por que a gente não arranca logo todo o joio? Leave us alone, leave us in peace, just us. Que nos deixem em paz, e que apenas The nós, special ones, as pessoas eleitas, os but listen especiais, what the message of the Savior is. nos deixando com a mensagem do Salvador. Quote number 9. Próxima citação. Jesus has not committed to us the work of judging the character or motive. Jesus não nos confiou o trabalho de julgar o caráter He e knows our motivos. nature too well to entrust us with this work. Ele conhece demasiado bem a nossa natureza para nos confiar este trabalho. Should we try to uproot from the church those who we suspect to be fake Christians? Se tentamos desenraizar da igreja aqueles que supomos serem falsos cristãos, We should be sure to make mistakes. estaremos certamente a cometer erros. Often we regard as hopeless subjects Muitas vezes nos consideramos como sujeitos sem esperança, the very ones whom Christ is drawing to himself. e precisamos aqueles que Cristo está atraindo para Often we si. regard where we deal with these souls according to our imperfect judgment, E muitas vezes lidamos com essas almas com nosso it would julgamento perhaps imperfeito, extinguish their last hope. e se a gente julgasse pelo nosso julgamento, a gente teria apagado sua última esperança. Many who think themselves Christians will last be found wanting. Muitos dos que se julgam cristãos acabarão por ser considerados Many sem will be falta. in heaven who their neighbors suppose would never enter there. Estarão no céu muitos dos que os seus vizinhos supunham que nunca lá entrariam. Humans judge the appearances, Os humanos julgam pela aparência, but God judges the heart. mas Deus julga pelo coração. The tares and the wheat are to grow together until harvest, and harvest is the end of the probationary period. O joio e o trigo devem crescer juntos até a colheita, e a colheita é o fim do tempo da aprovação. Quote number 10. Próxima citação. There is in the Savior's words another lesson. Há nas palavras do Salvador outra lição. A lesson of wonderful forbearance and tender love. Uma lição de maravilhosa tolerância e terno amor. As the tares have their roots closely intertwined with those of good grain, Como o joio tem suas raízes intimamente entrelaçadas com as do bom so grão, false members in the church may be closely linked with true disciples. assim os falsos membros da igreja podem estar intimamente ligados aos verdadeiros discípulos. The real character of these pretended believers is not fully manifested. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não se manifesta plenamente. Were they to be separated from the church, Se eles fossem separados da igreja, others might cause to stumble, outros who but for this would have remained steadfast. poderiam tropeçar, que se não fosse por isso, teria So we permanecido see firme. that the reason is clearly presented here. E aqui vemos a razão claramente apresentada. A lesson of wonderful forbearance and tender love is found in this prophetic truth. Nessa verdade profética se encontra uma lição de profundo amor And is a call for us to action, um chamado para nós pela ação. for us as individuals and for us as a corporate body. Para nós individualmente e também nós no sentido cooperativo. To leaders and members alike,
tanto para líderes como também para membros e The membros. call is to exercise forbearance and tender love towards one another. O chamado é da gente exercer longanimidade Seek for e wisdom amor and patience and love. um para com o outro. The love that the message of equality brings. O amor que a mensagem da igualdade traz. And now we find ourselves, E agora nós nos encontramos, we found ourselves in a threshold in our last step. nos encontramos nesse último passo, Glorification. glorificação. I couldn't find a good explanation or definition in the dictionary for this word. Não consegui encontrar uma definição boa no dicionário. You and I have arrived at this moment, the summit after a long journey. Você e eu chegamos a esse ponto como We could say the end of the path destino de uma longa jornada, in our individual walk, in our walk as a church, as a movement. e como fim de uma longa caminhada, como individualmente, como igreja. This is where we find glory too, E aqui encontramos glória. 2. the glorification of our body. Glorificação dos nossos corpos. It comes at the waymark of the second advent. Isso acontece no marco do segundo advento. And paraphrasing for 1 Corinthians 15, 51 to 53, E parafraseando 1 Coríntios 51 a we 53, shall be changed nós seremos mudados in a moment, dentro de um momento, in a twinkle of an eye, um fechar last de olhos, abrir e fechar de olhos ao ressoar da última for this trombeta, corruptible must be put in corruption, porque aquilo que é and corruptível, this mortal must put on immortality. né, aquilo que é mortal precisa se vestir do imortal. This waymark, the one that we most, the one that we most await, Esse marco que tanto the second estamos advent. esperando, o segundo advento, And at this point, you and I will agree with these words. e certamente você e eu concordaremos com essas palavras. Heaven will be cheap enough O céu será if we barato obtain it o through suffering. suficiente se a gente obter We must ele deny self along através the way, die to self daily. Let Jesus alone appear and keep his glory continually in view. O céu terá sido barato se o obtivermos através do When we sofrimento. will see that little cloud in the east. Precisamos negar o eu ao longo de todo o caminho, morrer para o eu And diariamente, I know that deixar my rhetoric que may not somente be Jesus likable or apareça typical of how we present in our groups. e ter em vista continuamente a sua glória. Maybe my presentation has been heavy on the 90%. Talvez minha apresentação tenha sido meio pesada por 90%, nos 90%, Maybe too many words. talvez muitas palavras. Perhaps I might be appealing for an emotional response, you may say. Talvez você diga que estou aqui apelando ao emocional, But no, my friends, mas não, minha amiga, meu amigo. I am here today doing the best I can Eu estou aqui hoje fazendo o melhor que eu to maintain a balance between ethos, pathos, and logos to the best of my ability. consegui no melhor das minhas habilidades. I am here today to encourage all of us to not get lost in the excitement of the 10%. Eu estou
eu estou aqui hoje para nos lembrar, para a gente não se perder meaning the eh, structure alone. no ânimo desses 10%, ou This seja, da encouragement is for estrutura. us as individuals Esse encorajamento é para nós como and indivíduos with greater underscore for us as a group. e ainda mais fortemente para We are nós como almost grupo. there. Nós quase estamos lá. This is no time to quiver, Isso não é tempo para temer. no time to try to walk our own walk, Não é tempo para a gente tentar caminhar o nosso try to find próprio new light, caminho, encontrar nova luz, self-recognition. auto-reconhecimento. This is time to press together. É tempo da gente se Two men juntar. before me Muitos, have given up so much to carry on the light. muitos antes de mim têm deixado para trás tanto The para responsibility that comes with it. levar adiante a luz. Essa We have been responsabilidade que given vem eyes junto. of discernment. We have been purified and made white and tried. Nós temos sido purificados e provados e feito brancos. We must use those gifts to encourage one another, Nós precisamos usar essas habilidades para nos to encorajar teach uns aos outros, each other, para ensinar entre nós, to be ready to tell others. para estarmos prontos a dizer uns I aos will outros today, at the top of my lungs, my head, and my brain, que eu, hoje, de todo o meu coração, encourages us to prepare to sing nos encorajar para a gente the song cantar, of Moses and the Lamb, se preparar para cantar o cântico de as Moisés e presented do to us in Cordeiro, Revelation 15, 2-4. assim como é nos apresentado em Apocalipse 15, Individually and corporately speaking, falando individualmente e também no we sentido will arrive to the cooperativo. shore and sing. Nós chegaremos às Great and marvelous are your works, grandes e maravilhosas são as tuas palavras, God Almighty. Deus Todo-Poderoso. Just and true are your ways, Justo em todos os teus caminhos, O King of the saints. Rei dos Who santos. shall not fear you, O God, Sim, and exatamente. glorify your name? For you alone are holy. Tu somente és For santo, all nations shall come and worship before you, pois todas as nações chegarão diante de ti para te for glorificar, your judgments have been manifested. pois o teu juízo tem sido manifestado. That when you and I find ourselves Para in front of the sea of glass, quando nós nos encontramos diante do we will also say, mar de vidro, nós diremos: heaven is cheap enough. o céu terá sido barato All- o suficiente. All the efforts that so many for so long have endured, Esses esforços que tantos têm all the aguentado, discipline of staying out of the ditches, esse esforço take us as individual and as a group to confess que nos leve como individualmente, como também como grupo, that para God is great confessar and marvelous. que Deus é grande e maravilhoso. The methodology, A metodologia, the lines, as linhas, the truth, a verdade, the light that has been given a luz que foi dada, will bring us right to that white mark. nos levará justo a esse marco. The long persevering effort, O esforço perseverante, the sword discipline, a disciplina dura, the conflicts os conflitos will bring us to the end. nos levarão até o fim. We have seen in this study Nós vimos no estudo
how well these lines fit with each other. Como essas linhas encaixam bem uma com a outra. And as time has passed by, E com o avançar do tempo, these concepts are still valid. esses conceitos continuam válidos. If we don't forget the way God has led us in the past, Se a gente não se esquecer dos caminhos em you quais and nos I tem will find lidado ourselves there no passado, você e eu nos as encontraremos lá individuals individualmente and as a group. e também como um grupo. We must press together. Nós precisamos nos juntar. And today, E hoje, as yesterday, assim como ontem, my charge for all of us still is meu desejo para todos nós é get ready, get ready, get ready. que se nós aprontemos, que a gente fique pronto e se prepare. Preparemos-nos, Let's bow our heads preparemos-nos, for prayer. preparemos-nos. Vamos curvar nossas frentes para a oração. God Almighty, Deus Todo-Poderoso, we come before you, estamos diante de Ti, asking you to forgive us pedindo pelo Teu perdão for wrongdoings amongst each other pelas nossas falhas entre nós and wrongdoers towards you. e as nossas falhas para contigo. Open our eyes so we can see. Abra os nossos olhos para que vejamos. Purify our hearts. Purifique os nossos corações. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.